Salve, salve, meus amados, mais uma vez aqui trazendo a palavra de Deus com a voz da Bíblia. Louvado seja, meus irmãos. Quero compartilhar com vocês o tema da palavra de Deus que diz assim: se Jesus está no barco, cada tempestade tem um propósito, amados. Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Diga nos comentários: eu creio. Louvado seja o Senhor. Marcos 4, 35, 41 vai dizer assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, Mestre, não te importe que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: porque só estão tímidos, ainda não tendes fé? Louvado seja o Senhor. E sentiram uma grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, meus irmãos. Hoje quero lhe deixar uma reflexão com o título de Jesus está no barco, cada tempestade tem um propósito. Como filhos de Deus, meu irmão, deveríamos entender que tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito. Se estamos caminhando com Jesus, nada do que acontece é sem propósito em nossas vidas. Romanos 8, 28. Glória a Deus. Aqui, amados, no verso 35, diz assim: e aquele dia, sendo já tarde, para os discípulos, depois de mais um dia produtivo, mais lógico seria descansar, não é verdade, amados? Mas não para Jesus. No verso 35, passemos para outra margem. E no verso 37, lemos que parece que os discípulos tinham razão. Levantasse um grande temporal de vento, conjecturando, meu amado. Eu vejo os discípulos dizendo: não faz sentido Jesus nos trazer para esta tempestade. Mas é no próximo capítulo que vamos entender que Jesus tem propósito em cada tempestade que passamos em nossas vidas, meus amados. Marcos 5:1-3 vai dizer assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com candeias ou podia alguém prendê-lo. Louvado seja o Senhor. Aqui, amados, certamente os discípulos começam a entender porque Jesus atravessou o mar da Galileia já ao entardecer. Jesus foi libertar uma alma escravizada pelo diabo, meu irmão, morada nos sepulcros, e nem ainda com candeias ou podiam alguém prendê-lo. Louvado seja o Senhor. Creio que Jesus passou o dia pensando neste homem endemoniado, meu amado. Creio que nesta noite você está, meu amado, aqui porque Jesus tem um propósito para a sua vida, meu amado. Louvado seja o Senhor.
Ele tem um propósito, meu amado, de curar a sua enfermidade, de te libertar, amado, desta prisão, dessa situação que você se encontra. Louvado seja o Senhor. Jesus quer te transformar neste momento, amado, para a sua vida. Louvado seja restaurada sua família, seu casamento, meu amado. Deus tem propósito na sua vida. Louvado seja. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em Marcos 5:4, porque tenho sido muitas vezes preso com grilhões e candeias. As candeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amassar. Os homens já tinham feito tudo que podiam, mas ninguém podia dominá-lo. Talvez muitas pessoas já tenham tentado te ajudar, meu amado, mas não conseguiram. Mas Jesus está passando pela sua vida neste momento, através desta palavra. Louvado seja o Senhor. Marcos 5:5, meu amado. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. O versículo revela o que o diabo tem prazer em fazer, amados. Ele tem prazer, amados, em roubar, matar, destruir, ferir e humilhar, amados. Louvado, certamente este homem passou por muitas vergonhas em sua vida. Passou por desprezo, meu amado, por rejeição, amados. Em Lucas 8:27, meu amado, diz assim, diz que ele andava nu. Situação, amados, humilhação e vergonha. Em Mateus 8:28 diz que ele era muito violento, amados. É claro, amados, evitando e rejeitado. Louvado seja o Senhor. Ou seja, ele estava ferido no corpo e na alma. Quantos, amados? Quantos vivem assim, amados? Ferido no corpo e na alma. Louvado seja o Senhor. Talvez você esteja assim também, meu amado. Ferido na alma. Glória a Deus. Em Marcos 5:6-8. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Louvado seja o Senhor. Aqui vemos que ele não estava assim porque queria, meu amado, mas porque estava sendo atormentado por um espírito imundo. Amados, muitos estão assim, precisando de ajuda. Até mesmo dentro da igreja, meu amado, você encontra pessoas assim. Talvez esse homem vivesse pensando, vou morrer assim. Não há esperança para a minha vida. Talvez você também entrou, amado, neste vídeo, neste momento, sem esperança. Louvado seja de ter a sua família estruturada, de ter a sua saúde renovada, meu amado, de se livrar dos seus vícios, das suas finanças, meus amados. Louvado seja o Senhor. Mas Jesus manda eu te dizer neste momento, louvado seja, este não é o seu fim, meu amado. Você não vai morrer assim. Louvado seja Deus. Marcos 5, 9, 15 vai dizer assim, e perguntou-lhe qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Louvado seja. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, meu amado.
E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Louvado seja o Senhor. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles, Senhor. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar, meu irmão. Eram quase 2.000 porcos amados. Louvado seja o Senhor. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, meu irmão. Louvado seja o Senhor. E temeram, e ainda hoje, onde Jesus chega, amados, a libertação, amados, a cura, meu amado, a salvação e a milagre para a sua vida. Louvado seja, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Louvado seja. Marcos 5, 16, 17. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao demoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Muito triste, meu amado, para os homens de Gadar. Os porcos eram mais importantes do que a libertação de um homem. Ainda hoje, muitos valorizam mais as coisas do que as pessoas, amados. Não é verdade? Em Marcos 5, 18, diz assim: e entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Quem tem uma experiência com Jesus, meu amado, nunca mais quer abandoná-lo. Louvado seja o Senhor. Marcos 5, 19 e 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anunciar-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Você consegue imaginar, amados, a alegria deste homem em reencontrar a sua família? Jesus restitui tudo na vida deste homem: sua família, sua dignidade, sua libertação e salvação, amado. Louvado seja o Senhor. Ele quer fazer o mesmo com você neste momento. Você crê, meu irmão? Diga: eu creio. Louvado seja o Senhor. Deus é Deus de propósito, amados. Se Jesus está no barco da sua vida, meu irmão, cada tempestade tem um propósito. Louvado seja o Senhor. O milagre deste homem foi tão grande que ele se tornou um missionário. Marcos 5, 20. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Louvado seja o Senhor. As pessoas vão ficar maravilhadas com o milagre que Deus vai operar em sua vida, meu amado. Você crê que Deus vai operar em sua vida, meu irmão? Deus quer mudar a sua história. Este não é o seu fim, amados. Fique com esta palavra, compartilhe. Louvado seja o Senhor, e se inscreva no canal A Voz da Bíblia. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, meu irmão. Amém.